Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Pode acompanhar também, que deve estar sendo projetado lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo, não é em Pedro, João, Maria ou Antônio ou Sebastião. Não. Está falando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Tem duas leis que operam na vida do homem. Uma lei chamada lei do pecado e da morte. Toda alma que pecar, essa alma morrerá. Toda alma que pecar, essa alma morrerá. Mas há uma lei em Cristo, que aquele que está em Cristo adquiriu vida eterna. Então a escolha que faz é você. Você vai escolher ir para o céu ou você vai escolher ir para o outro lado. Se você escolher Jesus, você vai ter vida eterna. Se você não escolher Jesus, infelizmente, o que vai restar para você é castigo eterno, morte, morte eterna, separado de Deus para sempre. Então a única possibilidade do homem é ele reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para ele adquirir vida eterna. E é o que esse pessoal está fazendo hoje. Aceitaram Jesus e aí vão aceitar também o batismo. Continuando, ele fala assim: porquanto que era impossível a lei, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o que que a gente precisa dizer para você? A possibilidade do homem encontrar justificação só é através de Jesus. Então, eu vou dar uma informação para você, e se ela for importante, grava no seu coração. Nenhum homem irá para o inferno porque ele é pecador. Eu vou repetir. Nenhum homem irá para o inferno porque ele é pecador. Porque Deus já resolveu o problema do pecado do homem. Então, lá em 2 capítulo 5, verso 19, se puder projetar lá, Adson, 2 Coríntios 5,19, dá uma olhada lá o que diz 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus resolveu de uma vez por toda o problema do pecado do homem, matando Jesus na cruz do Calvário. Então o homem não irá para o inferno porque ele é pecador. O homem irá para o inferno porque ele não reconhece e não aceita a salvação que Deus, através de Cristo, oferece. Então quem é que vai para o inferno? Aquele que não reconhecer Jesus e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida sua. É o caso de vocês. Vocês declararam reconhecer Jesus como Salvador. Por isso, vocês estão aceitando o batismo, porque a primeira ordenança, como nós já dissemos, a primeira ordenança é o batismo. Então o homem vai para o inferno porque ele rejeita a salvação que Deus gratuitamente dá através de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então nenhum homem irá para o inferno porque ele é pecador, porque Jesus já resolveu o problema do pecado do homem. Então por que que o homem vai para o pecado, vai para o inferno? Ele vai para o inferno porque ele rejeita a salvação que Deus preparou. Você entenda bem que ele falou assim que Jesus veio em forma de carne do pecado, mas ele não cometeu nenhum pecado. Então rejeitar Jesus, preste bem atenção, rejeitar a salvação que Deus gratuitamente dá é a maior violência que o homem possa fazer contra si mesmo. Rejeitar a salvação que Deus gratuitamente dá através de Jesus é a maior violência que o homem faz para si mesmo, porque ele está condenando a sua alma a viver eternamente na escuridão e no inferno, num lugar de tormento. Tá bem? Então, continuando, a palavra de Deus diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o grande desafio de vocês agora não é andar segundo a velha consciência da alma perdida de vocês. O desafio agora é andar pelo Espírito Santo.
Espírito Santo e a palavra. Então o crente em Cristo, ele anda segundo duas diretrizes, primeiro do Espírito Santo, segundo da palavra. Ou primeiro da palavra, depois do Espírito. Então esse conjunto vai dar orientação, vai dar norte para o novo nascido, para a pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Não é doutrina da igreja, não é dogma da igreja. O homem se dirige, se orienta pelo que a palavra de Deus declara e pelo que o Espírito Santo encaminha. Esse é o papo. Mas o papo mais reto que tem é esse aqui. Se o homem quiser andar segundo a vontade de Deus, ele tem que andar pelo Espírito e tem que andar pela palavra. Não é pela doutrina da igreja. A doutrina da igreja serve para nada, quase nada. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas que são da carne. Quem anda segundo a sua alma vai querer fazer a vontade da sua alma. Agora, tem um que fala assim, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, a vontade da sua alma vai te levar para a morte, porém, porque não pode estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem anda segundo os ditames da vontade da sua alma não pode agradar a Deus. Então, os pecados mais abomináveis que o homem pode cometer contra Deus é ele querer andar pela vontade da sua alma, ele ser autônomo. Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, sou eu quem dirijo a minha vida. Então esse nunca conheceu Jesus, nunca aceitou Jesus e Deus não está no comando da sua vida. Então a direção que ele está falando é que o homem tem que estar sendo dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó, portanto, eu vou repetir aqui o verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está andando segundo os ditames da sua alma, não pode agradar a Deus. O verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o homem, ele tem um Espírito. Se ele não conhece Jesus, o Espírito está morto. Se ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus vem e gera um novo espírito na vida desse homem. E é nesse espírito que Deus vai falar com esse homem. Porque Deus não fala na mente, Deus não fala na alma. Deus só pode falar com o homem que tem um espírito revivificado. Então, o homem precisa ter um novo nascimento para Deus poder falar com ele. Quem não tem Jesus, a comunicação com Deus está interrompida. Quem não tem Jesus não consegue falar com Deus. Quem não tem Jesus não tem comunicação com Deus. Eu preciso de Jesus. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ter comunicação com Deus? Quer ter envolvimento com Deus? Conheça Jesus e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Continuando aqui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então deixa eu falar uma coisa para você. Embora o corpo do pecado está condenado a ir para a sepultura, há um novo corpo que Deus dará àqueles que aceitarem Jesus como Salvador da sua vida. Porque no arrebatamento da igreja, quem estiver vivo vai receber um novo corpo. Quem estiver morto vai ressuscitar também com um novo corpo. Um corpo agora totalmente preparado para viver no céu. Porque com esse corpo do pecado a gente não consegue ir para o céu. Então Deus dará um corpo novo para nós, podemos habitar com ele lá no céu.
Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, para ser constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da vossa carne, certamente vivereis. O que ele está dizendo? Você e eu agora, é imperativo, também vocês que vão se batizar, é imperativo que a gente viva pelo Espírito. É o Espírito no comando, é na direção, na orientação, apontando para a gente o que é que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, apontando o que é que agrada o coração de Deus e que não agrada o coração de Deus. O resumo da ópera é essa. Quem está vivendo segundo a carne está desagradando a Deus. Quem está vivendo segundo o Espírito está agradando a Deus. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se você continuar no comando da sua vida, eu quero dizer para você que vai dar ruim, ou ruim. Agora, se você aceitar ser dirigido e orientado pelo Espírito Santo, sua vida vai dar boa, tá bem? Então, a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: para que nós fomos criados por Deus? Para quê? Talvez tenha gente aqui que não entendeu ainda qual é o sentido da vida para você. Mas a gente pode afirmar para você que eu e você fomos criados para adorar a Deus. Eu e você fomos criados para prestar adoração a Deus. Isso quer dizer, eu e você vamos viver para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Não é essa, não é outra finalidade a não ser essa. Uma segunda coisa é para que a gente viva em comunhão. Aí talvez alguém pergunte assim: por que fizeram almoço? Por que fizeram almoço? Né? A palavra koinonia significa comunhão. A palavra comunhão significa comer juntos. Então, se tem uma coisa que crente gosta, é de comer junto. Quando a gente gosta de almoçar com alguém, quando a gente gosta de tomar um alimento com alguém, porque aquela pessoa é muito importante para nós. Se alguém for na sua casa e você não oferecer sequer um copo d'água para ele, você está falando para ele assim: olha, eu não estou muito legal na minha comunhão com você. Agora, se você prepara uma mesa farta, você está dizendo para aquela pessoa: você é muito especial para mim. Não é assim? Não é assim? Aí bota uma toalha nova, bota uma louça nova, não é assim? Quando você vai na casa de uma pessoa, você vai saber o quanto você é prezado por ela se ela te oferecer alguma comida. "Rapaz, eu fiz esse bolo para você", hein? Pensou? Então, crente gosta de comer junto, tá bem? Amém? 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 Se você gosta de alguém, você vai querer comer alguma coisa com ele. Uma outra coisa pela qual Deus nos criou é para nossa santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Santificar-se significa você se afastar desse mundo, você abandonar toda a prática pecaminosa e você buscar então ser semelhante a Jesus. O melhor sentido de santificação é você desejar ser o mais parecido possível com Jesus. Isso é santificação. Abandonar as coisas do mundo, amar o seu inimigo, amar o seu próximo, querer bem para todo mundo e fazer com que a vida da pessoa seja mais leve. Um outro porquê que Deus nos criou é para que a gente possa desenvolver um ministério no corpo de Cristo, no seu reino. Então, quem é de Deus, vai querer ser ministro da sua graça, da sua palavra, ele vai querer trabalhar no corpo de Cristo, porque na final de contas nós fomos moldados por Deus para servir a Deus no ministério local. Então, com certeza, vocês aqui todos, alguém orou por vocês. Alguém esteve lá na batalha, orando e intercedendo. Então essas pessoas, por amarem muito a vocês, estiveram intercedendo. Então alguém que compreendeu qual é o papel dela no ministério de Deus. Orando, intercedendo e clamando, Deus liberta, Deus cura, Deus salva, né? E aí então aconteceu isso tudo porque Deus então colocou alguém para se preocupar. E a outra coisa pela qual Deus nos criou
foi para que a gente pudesse cumprir uma missão. E a missão aqui agora, isso é para a igreja. Amar e buscar vidas que estão perdidas, ovelhas perdidas. Depois não só trazê-las para dentro da igreja, mas também ajudar a cuidar dessas vidas. Que são como bebês na fé que vão precisar de cuidado. Então a missão não termina aqui. Aliás, começou, né? Vocês vão ter que agora trabalhar. Você tem algum parente que não conhece Jesus ainda, ô Jorge? Tem, né? Esses caras vão dar trabalho, né? Para você, para você. Você vai ter que orar muito por eles. Esse é o papel do crente. Aqueles que a gente ama, a gente orar para que a palavra atinja o coração dele. Essa é a nossa função. Então, para que então nós fomos criados? Para adoração. A Bíblia fala, abre aí por favor, Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Dá uma olhada o que diz a Bíblia aí. 4:11. Tu és digno, Senhor Deus, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas foram criadas, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então você precisa saber que você é criação de Deus. E como criação de Deus, você foi criado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não foi para outra coisa. Não fica pensando que Deus te criou para fazer você ficar rico. Não. Deus te criou para que você possa adorá-lo. Então quer dizer o seguinte, quando a gente fala de adoração, fala assim, eu vou viver para agradar a Deus. Eu vou viver para glorificar o nome santo de Deus. Esse é o propósito, tá bem? Então, o que significa, o que não significa e o que significa adoração. Adorar significa você promover prazer para o coração de Deus. Então, como é que eu promovo prazer no coração de Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, fala assim, olha, o resumo é o seguinte, o homem deve temer a Deus e o homem deve obedecer os seus mandamentos. Então, a maneira de você, crente, de agradar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Agora, adorar é muito mais do que você cantar uma música ou ouvir uma música. Tem gente que fica pensando que ele fica lá com a mão levantada assim, na hora de uma adoração, talvez aquilo não seja adoração, porque a sua cabeça pode estar navegando por outros lados. Adorar não quer dizer que é música, não, nem sempre. Adorar não é para o nosso próprio prazer. Eu vou fazer um jejum, vou fazer uma consagração, porque eu estou sentindo. Não, você precisa saber o seguinte, que tudo que você faz deve ser para agradar o coração de Deus. Quando você ama alguém, você não desagrada aquela pessoa que você ama. Eu vou repetir. Quando você ama alguém, você fará de tudo para não desagradar aquela pessoa que você ama. Tá bem? Você sabe que a sua mulher gosta de choquito. Você está no mercado, compra choquito para ela. Você está dizendo com um simples gesto daquele eu te amo, tá bem? Sei que você gosta de choquito, mas eu gosto. Adorar não é cerimonial. Olha, não é uma cerimônia. Adorar é um estilo de vida. Quem é de Jesus vai viver de tal maneira que o nome de Jesus, em todas as suas ações, por mais simples que elas sejam, está agradando, está exaltando, está glorificando o nome do Senhor. É muito bom quando alguém fala, ali tem um crente, ali tem um servo de Deus. Aquela pessoa ali é confiável, porque o que ele fala, a gente sabe que o que ele está falando é por Deus, e não é pelo seu próprio entendimento. Adoração também é ter e gozar de intimidade com Deus. Das coisas que o crente mais deveria desejar é ter vida de intimidade com Deus. Porque isso agrada o coração de Deus. Desliga o celular, desliga as crianças, desliga a mulher, desliga o trabalho e vai para um tempo com Deus. Isso é intimidade. Tá bem? Então também, irmãos, a adoração se expressa pelos ideais de reverência e serviço.
Quando você pensa em Deus, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Um dia eu me lembro bem, mas muitos anos atrás, que estava chegando o Natal, e a Rede Globo foi fazer uma pesquisa quem era Jesus. Aí surgiram os maiores papos, papo mais furado. Aí eles veem Jesus, um revolucionário, um filósofo, não sei o quê. Aí perguntaram para um senhorzinho já bem de idade, uns 84 anos, e aí a moça perguntou: "Ô, vovô, quem é Jesus para o senhor?" Aí ele estava com o chapéu, ele tirou o chapéu em reverência ao nome dele. Reverência e serviço. Então quem está na igreja, vocês vieram não para dar trabalho, tá, pelo amor de Deus, é para trabalhar. Também a adoração envolve profundo amor e respeito. Quando a gente pensa no nome de Deus, o mínimo que a gente tem que ter é amor por ele, porque ele resolveu mandar o filho dele morrer por meu lugar. E eu tenho muito respeito a esse nome. Por isso que eu não gosto muito que alguém, quando fala, se refere a Jesus, fala de você, se é de Deus, fala você. Eu acho que é uma falta de respeito. Deus é Senhor e Deus, todo-poderoso. Diante dele o inferno treme, e às vezes tem esse tremor, né, complicado. Então, existe eu vou dar uma dica aqui para você, existe 2 formas básicas para você se tornar íntimo de Deus, tá bem? 2 formas básicas de você se tornar íntimo de Deus. Primeiramente é procurar bater um papo com ele todo dia, porque oração significa diálogo. Você fala com Deus, Deus te responde. Você fala com Deus, Deus te responde. Então, em todo tempo, tenha sua mente ligada a ele. Fale com ele, busque por ele. Então, onde a primeira maneira é converse com ele sempre. Bate um papo com ele sempre. Ele não está tão distante como a gente pensa. E a segunda coisa é meditando na sua palavra, todo dia, sempre que for possível. Hoje a gente tem um monte de facilidade, porque às vezes você não tem tempo para ler a Bíblia, porque você não consegue acordar mais cedo. Mas se você está no carro, você pode ligar um aplicativo na palavra falada e ela vai falando para você, você vai ouvindo a palavra. Sabe como é que você vai se purificar? Você ouvindo a palavra de Deus. Você vai saber que a palavra de Deus vai dizer para você que um monte de coisa não serve. Então, preste bem atenção, por que que a gente tem que buscar ter intimidade com Deus? Porque Jesus veio buscar uma igreja que o adora, para estar com ele para sempre na eternidade. Jesus quer prolongar essa intimidade comigo e com você na eternidade. E também a gente precisa saber, por conta então de um relacionamento de intimidade que ele quer ter com você. E esse relacionamento de intimidade começa aqui. E a igreja tem que ter essa intimidade com ele. E ele também quer ter essa intimidade com a igreja. Abre a sua Bíblia em João 4, versículo 23. João 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os que pais procuram para ser seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se tem algo que Deus quer ter com o homem, é intimidade. Como é que o homem pode ter intimidade com Deus? Se tornando um verdadeiro adorador. Então, a segunda coisa para a qual Deus então criou eu e você foi o seguinte: para vivermos em comunhão uns com os outros. Eu já vou dizer uma coisa para você. Se você não gosta de gente, o seu lugar não vai ser o céu. Se você não gosta de gente, eu te aconselho, não queira ir para o céu. Dá uma olhada lá em 1 João 1,7. Dá uma olhada lá em 1 João 1,7. Projeta lá, Asaf. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Dá uma olhada lá. Se andarmos na luz, vamos lá, vamos ler? 1, 2, 3.
dos eleitos ali do esse O que que nós falamos que é comunhão? Comunhão não é comer junto? Então se você não gosta de comer com gente, você vai gostar de comer com bicho. E lá no céu o que mais vai ter o quê? É gente, é gente. Então Deus preparou o céu pra gente. Então se você não gosta de ter comunhão com pessoas, o lugar menos indicado para você querer ir é o céu, tá bem? Então você tem que apresentar os seus frutos dentro da comunidade onde você vive, na igreja que você vive, dizendo: "Meu irmão, eu te amo, você é muito importante para mim, você é muito especial para mim". Quando você faz isso, você está cumprindo os mandamentos. Então nós fomos formados para participar da família de Deus. Fala para quem está do lado aí, ó, Deus tem uma família. Fala: "Deus tem uma família". Você faz parte dela? E, como família, resta a nós o quê? Amar e ter prazer de estar um com os outros, tá bem? E aí, nessa hora, nesse momento, pode surgir uma grande oportunidade de você ministrar a essa família e ser ministrado também na família. E aí a igreja hoje tem um negócio chamado célula. Célula é esse lugar onde a pessoa é cuidada, abençoada, tá bem? Teríamos outra referência, mas nós vamos pular aqui. Mas eu vou ler Hebreus capítulo 2, o verso 10. Leia Hebreus capítulo 2, o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: "Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor e salvador deles". Irmão, preste bem atenção. Jesus foi lá e morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de nos tornar parte da família de Deus. Se eu me tornei parte da família de Deus, eu vou querer viver bem com meu irmão, né. Aí alguém escreveu um hino: "Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus". Quer dizer, essa é a expressão, família de Deus. Então a pessoa precisa saber que vai ter que desejar viver em comunhão íntima. Toda a história que a Bíblia relata, preste bem atenção aqui, por favor. Toda a história que a Bíblia relata, ela vai falar da história de Deus buscando formar uma família com o homem. Deus, quando chamou Abraão, falou assim: "Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação". Abraão era um homem já de 90 anos, a mulher dele 60. E Deus falou assim: "Eu vou te dar filhos, família". Como é que pode pensar que uma mulher estéril poderia ser mãe? Como é que poderia pensar que um homem de 90 anos ia dar fruto ainda? E aí Deus deu para ele. Ele formou uma grande família. E a família de Abraão existe até hoje, é só ir lá no Oriente Médio, no estado chamado Israel, você vai ver a família dele. Aqui no Brasil nós temos muita gente da família de Abraão. Então quando eu e você, então, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, algumas coisas importantes vai acontecer. Deus se torna o nosso pai. Como é que Deus se torna o nosso pai? Através de Jesus. Quando eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, eu começo a fazer parte agora, Deus me adota como filho. Através de Jesus, nós somos adotados por Deus. E aí a gente agora faz parte da família de Deus. Nós nos tornamos seus filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia fala em 1 João 5,1: todo aquele que crê que Jesus é o filho, é nascido de Deus, esse é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é filho de Deus, é nascido de Deus. Então a gente passa a fazer parte da família de Deus. Outros crentes se tornam os nossos irmãos. Não somos filhos do mesmo pai biológico, mas nós somos filhos do mesmo pai espiritual. Então a gente faz parte, agora nós somos irmãos. E a quarta coisa, a igreja se torna nossa família espiritual. Agora preste atenção que é triste a gente dizer isso. Você pode ter um irmão sanguíneo, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, e que se ele não se converter,
ele não vai para o céu. E ele não faz parte da família de Deus, porque ele vai precisar do novo nascimento. Ele vai precisar de aceitar Jesus como salvador de sua vida. Uma outra coisa, uma pessoa somente se identificará, e essa palavra é para vocês, uma pessoa somente vai se identificar como membro da família de Deus quando? Quando ela confessar Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e como seu Salvador. Quando também, segunda coisa, ele primeiro precisa confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não é só Senhor e não é só Salvador. Ele tem que ser Senhor e Salvador. Quando a pessoa então reconhece publicamente que Jesus é Senhor e Salvador, e na hora a gente vai perguntar: você reconhece que Jesus é teu Senhor e teu Salvador? Aí a pessoa vai falar solenemente: sim! Aí a gente, pá, então eu posso te batizar. Em nome do Pai. Porque a segunda coisa é que essa pessoa vai querer ser batizada nas águas. Vai querer ser batizada nas águas. Tá bem? Isso é um testemunho público. Essas duas coisas significam que a pessoa vai ser incluído na família de Deus. Vai ser incluído na família de Deus. A maior prova que eu amo a família de Deus é quando procuro tirar tempo para estar junto com ela. Jesus vem buscar uma igreja, preste bem atenção, que vive em vínculos familiares. Pessoas que se relacionam com a família dele, aqui na terra. Pessoas que buscam proteção e descanso dentro dessa família. Então a igreja, irmãos, como família de Deus, é um dos organismos mais importantes aqui na terra. Terceira coisa, para a sua santificação. Então, quando Deus o chamou, é para a sua santificação. O nosso maior alvo é nós buscarmos ser semelhantes a Cristo no nosso viver diário. Nosso maior alvo é eu e você sermos bem parecidos com Jesus Cristo. Quando a pessoa fala, nossa, aquele homem lá parece com Jesus. Sou que glória! Nossa, aquela pessoa é boa, bom falar com ela, porque ela traz segurança pra gente. Tudo que ela faz tem consistência. Tudo que ela fala dá para se valorizar, tá bem? Fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, e esse deve ser o nosso maior alvo espiritual. Tá bem? Efésios capítulo 4, verso 13. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4, verso 13. Efésios 4, o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o homem, quando ele começa a querer crescer em estatura e conhecer a Jesus, ele não vai ser enredado por muitas mentiras e engano. Por isso tem que conhecer Jesus, por isso tem que desejar ser parecido o máximo com Jesus. Aí Paulo, então, ele vai explicar para a gente o que é a exigência, ou quais são as exigências para a gente se tornar semelhante a Cristo. Preste bem atenção vocês. A gente vai precisar mudar a antiga forma de pensar. Os pensamentos antigos, Gilmar, não valem mais. Entendeu? Nós devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Se era desonesto, vai ter que ser honesto. Se era mentiroso, agora vai ter que ser um homem da verdade. Se gostava de murmurar, vai ter que abandonar a murmuração. Se falava mal dos outros, não vai poder mais falar mal dos outros. E eu e você precisamos desenvolver hábitos novos que vão dignificar e exaltar o nome de Deus. O cara gostava de boteco, vai ter que evitar boteco. Frente? Isso é mudança. Isso é mudança. Então, na santificação, qual é a parte que corresponde a Deus e qual é a parte que corresponde a nós nesse processo de santificação? Não dê trabalho mais ao Espírito Santo.
pastor Enoque falava assim, que tinha muita gente que dava muita despesa para Deus, que um anjo de Deus queimava muita gasolina celestial correndo atrás daquele cara. Trabalhão danado. Então vamos cooperar com o Espírito Santo para que ele trabalhe legal na nossa vida sem muita dificuldade, né. Deus na sua palavra, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias para nos tornarmos mais parecidos com Deus. Então, por favor, se acerque de pessoas boas, pessoas tementes a Deus, sabe, pessoas que quando fala algo agradável. Aquelas pessoas que têm uma conversa fiada, não fica perto dele não, só vão atrasar a vida da gente. E eu tenho que entender que esse é um processo, tá bem? Vocês e eu já estou chegando aos 70, eu não estou acabado ainda, finalizado. Deus não terminou a obra na minha vida ainda. Então até chegar o dia que ele me chamar, eu vou passar por esse processo, vocês também vão passar por esse processo. É um processo contínuo. Dá uma olhada, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Jesus, pelo Espírito. Então, qual é o grande alvo nosso? É a gente ser o mais parecido possível com Jesus. Às vezes a pessoa tem muita cara da religião dela e não tem a cara de Jesus. Vive a doutrina da igreja na intensidade, mas não vive os ensinamentos de Jesus. Que adianta isso? Se o grande propósito nosso é a gente ser o mais parecido possível com Jesus. Por e vai isso acontecer? Jesus virá buscar uma igreja que se produziu com os ornamentos da santificação. A Bíblia fala: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Sem santificação ninguém vai para o céu. Sem santificação ninguém vai ver Deus. Então por que que eu tenho que me parecer? Não é como pastor, não é como a minha mãe, tem que me parecer com Jesus. Aí o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Então nós estamos terminando, tá bem? Fique em paz aí. Uma quarta coisa é que Deus nos chamou, Deus nos salvou para um viver ministerial no corpo de Cristo. Você e eu precisamos desejar ser ministros de sua graça no corpo de Cristo. Crente que não trabalha para o crescimento do reino de Deus vai dar muito trabalho. Então vocês vão ter a obrigação, Herto, de trazer alguém para Jesus. Falar de Jesus. Vamos lá na igreja que Deus tem uma palavra para você. Está precisando de oração? Vamos lá. Eu vou pedir para o pastor orar por você, eu pedi para o irmão orar por você, eu estou orando por você. Quando a pessoa consegue compreender que esse é o seu papel, ele vai descobrir que nós fomos moldados, nós fomos ordenados para servir a Deus no ministério do seu filho. Porque a igreja hoje é o ministério de Jesus aqui na terra. E quem está no comando desse ministério é o Espírito Santo. Tá bem? Então a gente precisa saber seguir. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 5, dá uma olhada, 1 Coríntios capítulo 3, o verso 5. Houve uma briga e uma discussão entre Paulo e Apolo. E Paulo fala assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta nem é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então vocês foram chamados para ajudar no crescimento do reino de Deus aqui na terra. Nós fomos criados para servir no ministério de Cristo. Nós fomos salvos para servir no ministério de Cristo. Nós fomos chamados para servir no ministério de Cristo. E Deus ordenou que nós servíssemos ao seu ministério. Crente que não trabalha para o crescimento do reino, vai dar um baita do trabalho.
Mateus 20, 27. Dá uma olhada, Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então você não veio aqui para ser servido, você foi chamado para servir e ser útil no reino de Deus. Lembrando que a nossa capacitação vem de Deus. Tem gente que desenvolve um ministério glorioso na casa de Deus. Essas pessoas descobriram o chamado. Deus capacita para o ministério, Ele que nos confiou para servir. Nós vamos precisar exercer os dons que Ele nos deu. Os dons serão ferramentas, né, para executarmos o trabalho dele. Ninguém pode fazer nada no reino de Deus na sua força. Tem que fazer na direção do Espírito Santo, segundo os dons que Deus deu. E Jesus vem buscar uma igreja que está cumprindo o seu papel aqui na terra. Tá bem? Você foi eleito, você foi escolhido, você foi adotado para trabalhar, né, para dar prazer a Deus e trabalhar no seu reino. Jesus disse assim em João 17,4: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou ao Pai, completando a obra que ele deu para ele fazer. Então Deus nos criou para exercer o ministério que seu filho de Jesus deixou para. Olha que privilégio que Deus te deu, chamar você para trabalhar para o reino de Deus. E aí a gente vai ver na parábola dos talentos, na palavra dos trabalhadores da vinha, nós vamos ver tantas outras palavras que Jesus dá essa incumbência para a gente fazer parte desse ministério tão glorioso. E a última coisa, né? Deus nos chamou para cumprir uma missão muito importante. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 11, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha a alma sabe. Deixa eu falar algo para vocês aqui, olha. Se esforcem para levar alguém para Jesus. Olha, se esforcem para levar alguém para Jesus. Porque Deus não vai pedir para você a escritura da sua casa, não vai pedir o certificado de registro de automóvel, Deus não vai perguntar dos seus certificado de curso superior ou não, não. Ele vai perguntar para você: quais são as almas que você ganhou para mim? Qual é o fruto que você vai produzir para Deus? De quantas pessoas ouviram da sua boca falar de mim? Com quantas pessoas você se preocupou que estava indo a passos largos para o inferno e você desviou essa pessoa desse inferno? Então Deus quer que tenhamos um ministério no corpo de Cristo, preste bem atenção, quanto uma missão. Seu ministério é o serviço junto aos que creem. Então você tem que procurar servir e abençoar quem faz parte dessa congregação. Esse é um serviço ministerial. Agora, outra missão é junto aos que não creem. Então quem é que vai pregar o evangelho? Quem vai pregar o evangelho é você. Quem vai ser testemunho de Jesus lá no mundo é você. Às vezes aonde o pastor não consegue ir, você vai. Você tem amigos que eu não tenho. Então esses amigos você vai ter que influenciar lá no mundo. Tá bem? Amém? Então, algumas considerações então para essa nossa missão aqui no mundo. A nossa missão é dar continuação à missão que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, começou. A nossa missão como igreja, você como participante do corpo de Cristo, é você dar continuidade ao ministério de Cristo. Eu estou falando para crente. Alô? Estou falando para crente. Quem é de Deus precisa saber disso, que a sua missão é dar continuidade à missão de Jesus aqui na terra. Tá bem? A nossa missão é um grande privilégio que Deus nos deu, que nós recebemos do nosso Senhor. Você e eu recebemos da parte de Deus uma missão. E eu e você somos convidados a participar desse ministério. Já pensou você chegar lá no céu e aí Deus falar assim: quais são as almas que você trouxe para mim? E apontar 10 pessoas, 20 pessoas, 5 pessoas, 1000 pessoas. E você cumpriu aquela missão. Então deixa eu falar uma coisa para você, você que é crente,
Se seu pai e a sua mãe não são crentes, se seus irmãos não são crentes, você tem uma grande missão de orar, interceder e clamar por eles, para que eles sejam salvos. Isso é missão da igreja. E a nossa missão, então, é demonstrar o nosso amor para os perdidos do mundo. Tem muitas pessoas, e dura, eu vou falar para você, não é pessoas que a gente não gosta, não. Talvez pessoas que a gente ama. Pessoa que a gente ama, 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 ama. Essas pessoas estão indo para o inferno e a gente nada está fazendo por elas. Nada. Sequer a gente tem um tempo de 20 minutos, 10 minutos de orar, interceder e clamar por eles. Então a nossa missão tem um valor incomensurável. São valores eternos, porque é aquilo que Jesus fala que a gente vai estar fazendo poupança no céu. Construa um edifício no céu, não aqui na terra. Tenha riqueza no céu, não aqui na terra, porque aqui na terra os ladrões roubam, minam, mas aquilo que você tiver como riqueza no céu, ninguém vai tomar de você. E finalizando, eh, você foi planejado por Deus. Ó, preste bem atenção, isso aqui é o resumo da mensagem. Você foi planejado por Deus para apreciar a Deus e ser apreciado por Ele. Já pensou, parou pra pensar? Todo dia pela manhã, quando você levanta e fala assim: "Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é o ser mais importante que eu conheço. Eu te amo, Senhor". Aí você ouve uma voz de Deus fala assim: "Eu também te amo". Então você e eu fomos criados para apreciarmos a Deus e ser apreciado por Ele. Que maravilha, né? Muito bom quando a mãe chega, abraça uma criança e fala assim: "Esse é minha joia". Pai abraça o filho: "Esse é o meu tesouro". É assim que Deus fala pela manhã, quando você procura agradá-lo. Outra coisa, eu e você fomos formados para fazermos parte da família de Deus. Eu e você fomos formados para fazer parte da família de Deus. Quem não estiver na família de Deus não vai para o céu. Quem está brigado com a igreja, cuidado para você não perder o bonde de ir para o céu. Nós fomos criados para apreciar e viver em comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Hoje nós vamos ter essa expressão, por isso que a gente optou de fazer um almoço. Nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Jesus, a imagem e semelhança de Deus, e também, especialmente na sua maneira de viver. Então, quando você procura ser o mais parecido com Jesus, você está cumprindo o seu papel. E aí eu e você, nós estamos sendo moldados e preparados para servirmos a Deus. A sua grande missão e a minha grande missão é servir a Deus, a cada dia. E no ministério que Jesus nos confiou aqui na terra, na igreja. Quem não gosta de trabalhar na igreja vai ter problema com ele. É só ler a parábola dos 2 filhos. Vai trabalhar na minha vinha, não, eu vou e não foi. Ah, vai trabalhar, eu não quero ir não. Depois se arrependeu e foi. É isso aí. Então você precisa saber que Deus te chama para o trabalho. Você foi feito para uma missão. Cadê o pessoal do louvor? Vamos lá? Você foi feito para uma missão de buscar e salvar os perdidos. Alô, preste atenção. Você que faz parte da igreja de Cristo, você foi feito para uma missão de buscar e salvar os perdidos, aquele pelos quais Cristo morreu. Mateus 24:14. Quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá um fim. Quando é que vai vir o fim? Quando você e eu, como igreja, descobrirmos o nosso chamado.